Fala aí, moçada. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de ângulos notáveis nos triângulos retângulos. E essa aula nós vamos resolver mais exercícios. A gente começa, com a tabela mais uma vez. Eu estou falando da tabela por quê, Giovanni? Porque é muito importante. Então não esqueça, não fuja. Você não pode fugir. Seno de 30. 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Não pode fugir disso. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Olha, e o cosseno de 60, 1 sobre 2. Você pode até fazer aqui o seguinte, ó. Note que o seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60. Note que o seno de 45 ele é igual ao cosseno de 45 e note que o seno de 60 ele é igual ao cosseno de 30, ok? E por que isso, Giovanni? Porque eles são arcos complementares. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1. E a tangente de 60, raiz de 3. Como eu já falei e volto a repetir, é muito importante você saber essa tabela de cor e saltear. É muito importante mesmo. E agora vamos resolver aí a primeira questão, tá? Primeira questãozinha. Vamos lá, ó. Solução. Obtenha o perímetro. Opa, primeira coisa. Giovanni, o que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas do comprimento dos lados de uma figura plana. Perímetro. Então, você não pode esquecer o que é o perímetro. É a soma das medidas de todos os lados, olha, todos os lados do polígono. Polígono é a sua figura, tá? Bom, Giovanni, eu já sei o que é o perímetro. Apareceu aqui, ó. Obtenha o perímetro, muito bem, de um retângulo. Então, segundo, você tem que fazer aqui o retângulo, que se você não tem muita noção de figura, lembra de uma toalha, tá? Uma toalha de banho aí, ó. Você lembra de uma toalha de banho, um retângulo. Esse retângulo, veja que ele tem aqui este segmento, esse comprimento, que nós vamos chamar esse comprimento de Azinho. Note que lá em cima também é Azinho, porque são congruentes, né, esses segmentos. Se aqui eu chamar de Bzinho, aqui você também vai chamar de Bzinho. Então você começa a pensar, ora professor, então o perímetro, como o senhor acabou de definir, é a soma de todos os lados. Então é A mais A, que é 2A, B mais B, que é 2B. Por convenção, eu vou chamar o perímetro de 2P, tá? Então, por convenção, eu vou chamar o perímetro de 2P. Então, eu tenho que descobrir esse A e esse B. Mas perceba que o seguinte, que eu vou traçar um segmento que vai unir esses dois pontos vermelhos. E esse segmento que vai unir esses dois pontos vermelhos, ele tem um nome. Ele é chamado de diagonal. Só que a questão, ele fala que a diagonal mede 5 raiz de 3 centímetros e forma com 30 graus com um dos lados. Então, com um dos lados. Então, eu sei quanto é a diagonal e ela forma com um dos lados 30. Então, eu vou colocar aqui porque eu acho que fica mais bacana, ó. 30 graus. Perfeito. Bom, vou deixar em stand-by. Vou passar aqui um traço para separar.
Depois eu volto para calcular esse perímetro. Professor, eu percebi uma coisa. Fala aí o que foi que você percebeu. Eu percebi que a gente ficou com um triângulo retângulo. Olha aí. Olha esse triângulo retângulo. Onde você tem a diagonal, que é 5 que multiplica a raiz de 3. Você tem esse ângulo de 30 graus. Você tem aqui o B. E você tem aqui o A. Eu vou apagar o B porque eu vou logo fazer o cálculo do A, tá? Então vamos fazer aqui ó, o cálculo do A. Então vou chamar de terceiro passo. Eu quero fazer o cálculo de A. Bom, mas professor, a gente pode fazer o cálculo de A usando o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembra, turma, a hipotenusa está olhando para o ângulo de 90 graus. E o cateto adjacente está vizinho do ângulo de 30 graus. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, você tem que saber que isso é o que? É o cosseno do ângulo, que no caso é 30 graus. Professor Giovanni, então vamos lá. Quem é o cateto adjacente? É o seu Azinho. Quem é a hipotenusa? É 5 que multiplica a raiz de 3. E o cosseno de 30, como eu te falei da tabela, você tem que saber. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E aí você vai fazer o cruz credo, tá? Multiplicar em cruz. Então, quando você multiplicar em cruz, o que é que você vai obter? Presta atenção. Você vai obter 2 que multiplica A e 5 raiz de 3 que multiplica 5 raiz de 3. Ou 5 raiz de 3 que multiplica raiz de 3. Só que, como eu quero A, eu não vou multiplicar A vezes 2. Eu vou deixar o 2 no lugar dele e vou multiplicar somente o 5 raiz de 3 com o raiz de 3. E aí, olha o que é que eu vou obter. Eu vou obter 5 raiz de 3, que multiplica raiz de 3 é raiz de 9, porque 3 vezes 3 é 9, dividido aí por 2. Então, aqui eu tenho, olha, o meu A ele vai ficar igual a 5, que multiplica a raiz de 9, que é 3. E eu vou dividir por 2. 5 vezes 3 é 15. 15 eu vou dividir por 2. Aí eu penso, imagine que fosse 15 reais. 15 reais, se você dividir para duas pessoas em partes iguais, dá 7,5. Então, você acabou de descobrir que o seu A é 7,5. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Então, professor, é de suma importância que eu saiba de cor o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é 1 para 2. Tá bom? Aproveitando também, ou 1 sobre 2, não. É raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2 é o que eu vou escrever agora. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, é de suma importância que você também saiba o valor desse seno de 30 graus. Agora, o quarto passo, eu vou aplicar aqui o seguinte. Vou fazer assim, para poder ficar show. O quarto passo, você vai calcular o cálculo de B. E aí, como é que eu calculo o B? O B está aqui, né? Olhando para o 30 graus, você tem o B. Então, é o cateto oposto. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa vai nos dar o seno. Lembra? O seno de 30 graus. Então, agora, eu subo aqui um pouquinho. Então, eu tenho que o cateto oposto, quem é? É B. Quem é a hipotenusa? 5 que multiplica a raiz de 3 igual a 1 sobre 2. Utilizando o mesmo raciocínio anterior, como se você fosse fazer o cruz credo, mas só que você vai só pegar o 5 raiz de 3 e multiplicar por 1, que é 5 raiz de 3, e dividir por 2. Eu olhei para a questão agora para ver se ele falou alguma coisa do
Se tinha raiz de 3, o valor de raiz de 3, e não tem, tá? Então você tem duas opções. E aí você me pergunta, quais as opções que eu tenho? As opções que você tem é, ou você deixa igual, usando aí o raiz de 3, ou você substitui esse raiz de 3 por um valor, tá? Que raiz de 3 é 1,73. Eu vou preferir deixar assim. Eu vou preferir deixar em função de raiz de 3. Professor, então você vai voltar agora para o 2P, que aí eu vou mudar de cor só para chamar sua atenção. Então, o perímetro chamamos de 2P. O A é o 2A, então 2 que multiplica 7,5. Então, 2P ele é igual a 2P ele é igual a 2 que multiplica 7,5. Vou adicionar a 2 que multiplica 5 raiz de 3 sobre 2. Professor, olha que bacana. O que foi? Eu percebi uma coisa. O que foi que você percebeu? Eu percebi que quando eu multiplicar 2 vezes 7,5, vai dar 15, perfeitamente. E aqui no segundo, eu notei que eu tenho o 2 que está multiplicando e o 2 que está dividindo. Então eu vou cancelar, porque são iguais. E eu posso fazer isso. Então sobra 5 raiz de 3. Só que você tem que perceber uma coisa, que você tem que colocar o 5 em evidência, tá? E por que, professor? Porque você tem que reduzir o máximo possível. 15 dividido por 5 é 3. 5 dividido por 5 é 1. E o raiz de 3 você repete. Perceba que não precisa você deixar esse 1, tá? Então o 1 sai. Então a sua resposta final é 3 mais 5 que multiplica 3 mais raiz de 3 é 100 centímetros. Então, essa é a sua resposta. Então, tá aí, turma, a primeira questão. Tá aí a sua resposta, tá bom? Eu vou marcar de preto para chamar a atenção. Questão bastante interessante. Questão que é cobrada em vestibulares aí por todo o Brasil, inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem. Vamos ver mais uma questãozinha aí. Olha que questão bacana, tá? Vamos lá. Questão de número 2. Olha aí mais uma vez aparecendo perímetro. Solução. Bom, professor, olha o que é que eu vou fazer, professor. Eu vou fazer aqui uma paralela a A, vou chamar aqui de P de pato, AP. E aqui ó, vai ficar C, vou chamar de quê? CQ, são paralelas. Então, perceba uma coisa. O que é que eu quero que você perceba? Que se você olhar primeiro raciocínio, se você olhar para o triângulo DPA, você tem aqui o ângulo de 60 graus, você tem aqui 4 centímetros, você não tem a hipotenusa, que está olhando para o ângulo reto. Se você não tem essa hipotenusa, eu vou chamá-la de X. E eu não tenho o cateto adjacente, que eu vou chamar de Y. Perceba que você pode chamar da letra que você achar mais conveniente. Você pode chamar de qualquer letra que você quiser. Então aqui você percebe, olha o que é que você percebe. Você percebe que você vai ter cateto oposto, tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o seu amigo seno, tá bom? E seno de 60.
Professor, quem é o cateto oposto? Turma, é interessante para quem tem dificuldade, é interessante sempre fazer essas setas e dizer: o 4 está olhando para o 60, então é o cateto oposto. O Y está do lado do 60, então é o cateto adjacente. A hipotenusa está olhando para o ângulo de 90 graus, então a hipotenusa é x. Aí olha como fica fácil, você vai só substituir. No lugar do cateto oposto, 4. No lugar da hipotenusa, x. De novo, agora seno de 60. Seno de 60. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Olha a tabela aí, ó. Raiz de 3 sobre 2. E aí você multiplicando em cruz credo. Cruz credo vai ficar x, que multiplica o raiz de 3, igual a 4, que multiplica o 2. Então você tem aí x, que multiplica o raiz de 3, igual a 4, que multiplica o 2 é 8. Então, professor, o meu x vai ser 8 dividido por raiz de 3. É proibido ter raiz no denominador, ou seja, no número que está abaixo do 8. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo por essa raiz. Note que eu coloquei de preto para chamar a sua atenção. Então, vai ficar 8 que multiplica a raiz de 3 dividido por 3. Então, você acabou de descobrir o x. Você acabou de descobrir o x. Então, o x está aqui, ó. Olha, eu vou colocar 8 raiz de 3 sobre 3. Beleza. Professor, dois pontinhos aqui, ó. Um pontinho aqui, que foi o cateto oposto pela hipotenusa. Agora você vai fazer o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o nosso amigo cosseno. Então não esquece, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então cosseno de 60. Mas olha como fica legal. O cateto adjacente, como você já marcou, é o y. A hipotenusa é o x. Só que o x é 8 raiz de 3 dividido por 3. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E aí, meu amigo, minha amiga, você vai fazer o famoso cruz credo. Quando você fizer o famoso cruz credo, vai ficar 2y igual a 8 raiz de 3 dividido por 3. Mas perceba que se você deixar o 2 no lugar dele, é melhor. Por quê, Giovanni? Porque você só quer o y. Então vai ficar 8 que multiplica raiz de 3 dividido por 3. Pessoal, divisão de fração. Você repete a primeira fração, que é 8, raiz de 3 sobre 3, e divide pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. E aí, você acabou de descobrir que o seu y é igual a 4 raiz de 3 sobre 4 raiz de 3 sobre 3. E você deve estar perguntando por que o meu y é 4 raiz de 3 se eu tinha ali um 8. Pelo seguinte, porque você vai dividir 8 por 2. 8 dividido por 2 é 4. Show de bola. Entendi, professor Giovanni. Então aqui, ó, eu tenho esse pedacinho que é 4 raiz de 3 dividido para 3. Aqui em cima de A até Q é 15, é igual ao número de baixo. Aqui BC é 8, raiz de 3 sobre 3. E de Q até B é 4, raiz de 3 sobre 3. Então, o teu segundo passo é fazer o perímetro. Mas você lembra que na aula ou na questão anterior eu disse que nós iríamos chamar o perímetro de 2P. Professor, me lembra o que é o perímetro? É somar todos os lados. Então você vai somar 15 de baixo com 15 de cima. Então é 15 mais 15. Então você já tem 15
mais 15. Aí você vai agora pegar o 8 raios de 3 de um lado com 8 raios de 3 do outro. Né, ó? Então você vai pegar 8 raios de 3, 8 raios de 3, ó, 8 raios de 3 sobre 3, mais 8 raios de 3 sobre 3. E aí você vai pegar o 4 raios de 3 sobre 3, que é aquele pedacinho aqui, ó, que você tem que preencher. Você não pode esquecer dele, tá? 4 raios de 3 sobre 3, duas vezes. 4 raios de 3 sobre 3, mais 4 raios de 3 sobre 3. Professor Giovanni, uma perguntinha, fala. O senhor não vai usar esse 4 não? Não, pessoal. Esse 4 aí é a altura do paralelogramo. O que nos interessa é só essa parte vermelha, que é a soma dos 4 lados. Então agora, professor, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha como eu acho que ficou fácil. Eu vou fazer 15 mais 15, que dá 30. Ó, eu vou fazer 15 mais 15, que dá 30. E aqui, pessoal, um pequeno equívoco. Isso aqui não é 8, é 3. Não é isso? Confira lá. E aqui, professor, eu percebi o seguinte. Ó, 15 mais 15 é 30. E aqui, o que foi que eu percebi? Fala. Eu percebi que todo mundo tem o mesmo denominador, que é 3. Perfeito, perfeito. E aí, os numeradores, todos eles têm raiz de 3. Então, 8 raiz de 3. 8 raiz de 3 dá 16 raiz de 3. 16 raiz de 3 com 16 raiz de 3 com 4 raiz de 3 dá 20 raiz de 3. 20 raiz de 3 mais 4 vai dar 24 raiz de 3. E outra coisa que eu percebi, professor, é que eu posso dividir o 24. Ó, eu posso dividir o 24 por 3, que vai dar 8. Exatamente. Então vai ficar 8 raiz de 3. Então a sua resposta aí para esse problema é o perímetro, né, 30 mais 8 raiz de 3. Aí você abre um parêntese para colocar a unidade, que é centímetros. Eu vou marcar de vermelho para chamar a sua atenção aí a resposta. Tá bom? Turma, vamos fazer mais uma questão, ok? Que é a questão número 3. Bom, a questão número 3 diz o seguinte. Um observador vê um prédio construído em um terreno plano. Então, olha, primeiro passo, eu vou desenhar aqui o terreno plano, que é o solo. Aí o camarada vê o prédio, ó. O camarada vê o prédio. Então aqui você tem o seu prédio, ó. O seu edifício. Tá aí o seu edifício, ó. Aí ele diz, um observador vê um prédio construído em um terreno plano sob um ângulo de 60 graus, afastando-se do edifício. Então o que é que você percebe? Que esse observador estava aqui nesse ponto, que eu vou chamar esse ponto de P. Então esse ângulo é de 60. Fala que afastou-se e vai até esse ponto que eu vou chamar de Q. Pessoal, os pontos você chama da letra que você quiser. Afastou-se mais 30 metros. Afastou-se 30 metros. E passou a ver sob um ângulo de 45. Passou a ver o topo do edifício sob um ângulo de 45 graus. Muito bem. Aí ele pergunta qual é a altura do prédio. H. Então, eu quero saber a altura desse prédio. Tá aí o desenho. O ideal é que você agora, você coloca aqui uma outra letra, por exemplo, um A e lá em cima um B, só para ficar mais fácil a compreensão. E aqui de P até A, você coloque um X. Aí você pergunta por que esse X? Porque o seu primeiro raciocínio é perceber que
olhando para o 60 está o H, que é o cateto oposto. E vizinho do 60 está o X, que é o cateto adjacente, a famosa Coca-Cola. Então a Coca-Cola você tem que lembrar que é a tangente de 60. E você tem que saber que a tangente de 60 graus é raiz de 3. E aí você vai fazer a substituição. No lugar do cateto oposto, você coloca H. No lugar do cateto adjacente, você coloca X. No lugar da tangente de 60, você coloca raiz de 3. Você nota que você não descobriu o H, porque tem esse X aí atrapalhando a vida. Então, qual é o segundo raciocínio? É você olhar lá para o 45. O 45 está olhando para o H, então é cateto oposto. Mas veja que você tem 30 mais X. 30 mais X é vizinho de 45. Então, é o cateto adjacente, igual a tangente de 45. Professor Giovanni, então eu tenho que saber que a tangente de 45 é igual a 1. Perfeito. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o H. Quem é o cateto adjacente agora? É 30 mais X, igual a tangente 45, que é 1. Então, se você fizer o famoso cruz-credo, ou seja, H aqui embaixo tem 1, não precisa colocar. Então, H vezes 1 é 1 e vai ficar 30 que multiplica 1 dá 30 e X que multiplica 1 vai dar X. Então, você tem aqui essas duas relações. Ó. Olha as duas relações. A primeira, H é igual a raiz de 3x. E a segunda, você tem que H é 30 mais x. Professor, nessa segunda eu percebi uma coisa. O que foi que você percebeu? Eu percebi que se eu jogar o 30 para o primeiro membro, eu vou ficar com H menos 30 igual a x. Muito bem. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Agora, note que... O que é que eu quero que você note? Note que H é igual a raiz de 3 que multiplica x. Mas eu acabei de observar que o x é a mesma coisa que H menos 30. Então, eu substituí o x por H menos 30. Então, quando eu faço isso, eu vou aplicar agora o que a gente chama, pessoal, de chuveirinho. Raiz de 3 vai multiplicar o H, raiz de 3 vai multiplicar o 30. Então, olha como é que fica aí a nossa equação. Nossa equação fica o H isolado, né? Raiz de 3 que multiplica o H, menos 30 que multiplica o raiz de 3. Perfeito? Aí, muita calma, muita cautela. E aí você quer o H. O que é que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, que eu acho que é o mais tranquilo. Eu tenho que deixar o H de um lado. Então eu escolho ou eu levo para esse lado, ou eu levo para o outro lado. Então veja, ou eu levo o raiz de 3H para o primeiro membro, ou eu levo o H para o segundo membro. Pessoal, por incrível que pareça, é muito mais fácil levar o H para o segundo membro e levar o menos 30 raiz de 3 para o primeiro membro. Então veja como é que vai ficar. Vai ficar o raiz de 3 que você não mexe, menos o H, igual a 30 que multiplica a raiz de 3. E aí você vai colocar o H em evidência, porque sempre que repete, ó, H, a gente tem que colocar em evidência. É isolar esse H, e aí você faz raiz de 3H dividido por H, vai dar raiz de 3.
E H dividido por H vai dar 1. Isto é igual a 30 raiz de 3. E aí, o que é que acontece? Você vai pegar esse raiz de 3 menos 1 e jogar lá para o outro lado. Só que ele vai dividindo. 30 raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. Tá bom? Pessoal, eu vou usar agora uma estratégia. Qual é a estratégia que eu vou usar? Eu vou usar o seguinte. Você lembra que na aula, na questão repassada, na questão 1, se eu não estou enganado, eu disse que raiz de 3 era 1,73? Então, nesse caso, eu vou fazer 30, que multiplica 1,73 e 1,73 menos 1. Então, eu vou pegar o 30 e multiplicar por 1,73. Vou botar aqui um x bem pequenininho. Então, quando eu fizer isso, eu vou obter o seguinte. Eu vou fazer 30, que multiplica 1,73, que vai dar 51,9. E eu vou dividir por 0,73. Por quê? Porque 1,73 menos 1 dá 0,73. Então, quando eu dividir por 0,73, eu vou obter aproximadamente 71 metros. Então, a altura do seu prédio é 71 metros. E aí, vamos colocar a resposta, procurar um lugar bacana para colocar a resposta. Vamos botar aqui em cima. Resposta. Qual é a altura do prédio? Resposta, 71 metros. Vou marcar de preto para chamar a sua atenção. Turma, estou finalizando a aula aqui, beleza? Com essas 3 questõezinhas. Mais uma vez eu digo, próxima aula nós vamos fazer mais umas 3 questões ou 4. Beleza? Valeu, abraço forte a todos e até a próxima.